Oi, 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 comunidade! Tudo bem com vocês? Bora para mais uma edição do CultivaCast. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui nos nossos estúdios Gustavo Gaiofato, ele que é historiador, também coordena o canal História Cabeluda. Seja muito bem-vindo, Gustavo, um prazer. Obrigado, Mafê, o prazer é todo meu em estar aqui e agradecer a toda a comunidade do CultivaCast que está ouvindo aí o programa. Maravilha. Gustavo, eu quero fazer uma pergunta simples para ti. Tu és filiado e constrói o PCBR, é isso, né? Isso. Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, uma dissidência do PCB. E eu quero te perguntar, é possível fazer a revolução nos dias de hoje? Olha, eu acho que não só é possível, como também é necessário. Acho que a gente tem observado o crescimento das dificuldades da vida da classe trabalhadora de uma maneira geral, né, com a queda da qualidade dos empregos, com o aumento do custo de vida. E ao mesmo tempo que a gente também tem observado, na outra ponta, o enriquecimento cada vez maior dos setores que representam esses grupos que dominam a economia brasileira e a política brasileira. Então acho que por um lado a gente vê essa precarização do trabalho, a piora das condições de vida de uma maneira geral, o adoecimento psíquico. A gente estava conversando sobre o desligamento profissional ligado à educação, a gente está vendo todo esse derretimento. E no outro lado a gente está vendo o enriquecimento do agronegócio, a gente está vendo também a expansão do Plano Safra, a gente está vendo cada vez mais ataques aos direitos dos trabalhadores com ameaça de pejotização. Então eu acho que trazer essa pauta, né, e trazer esses elementos para a análise da realidade brasileira é algo imprescindível e fundamental, porque, bom, a gente precisa construir essa alternativa que vai servir, de fato, para o atendimento dos interesses da classe trabalhadora, porque o sistema que a gente tem hoje privilegia e beneficia cada vez mais segmentos cada vez menores da sociedade. Então é aquele 0,001% que se beneficia mais e mais e mais às custas da vida de todos os trabalhadores, né? Então acho que é uma tarefa difícil, né? É uma tarefa complexa, mas eu acho que é uma tarefa incontornável, né? Eu acho que é uma tarefa que não só é possível, como ela também é incontornável se a gente quiser, né, de fato, construir uma sociedade que possa atender a esses interesses, para que as pessoas possam usufruir da vida, para que elas possam ter uma vida além do trabalho, para que elas possam realmente conseguir ter algum tipo de qualidade na sua experiência humana, né? Então acho que o comunismo, inclusive, se tornou mais popular nesse último período, né? Bom, pelo menos do que era há 5 anos atrás. Acho que justamente por esse crescimento muito grande das contradições e dos problemas, né? Porque, bom, as coisas começaram a se amontanhar, né? Começaram a crescer cada vez mais em termos de precariedade de vida, em termos de queda da qualidade de vida, e acho que a pandemia acelerou isso muito rapidamente. E por isso que essas palavras de ordem, né, esses termos, essas ideias se repopularizaram, porque de alguma maneira elas conseguem dar uma explicação mais consistente para a realidade, além só de as pessoas não querem trabalhar, né, ou só o brasileiro é preguiçoso, né, ou essas ideias que ajudam a manter as coisas como estão. Então acho que trazer esses debates e trazer esses temas para a ordem do dia é incontornável. Assim, eu acho que é uma coisa que é uma tarefa incontornável dos comunistas em construir as condições para a Revolução Brasileira. E quais seriam essas condições, assim? Eu te pergunto porque entendo e também concordo que é necessário, mas a Revolução seria numa perspectiva utópica, no sentido de precisamos tê-la para caminhar em direção a isso, ou ela é uma perspectiva concreta? Quais seriam essas condições, por exemplo? Eu acho que essa perspectiva concreta, ela se dá a partir da nossa construção nesse trabalho, né? Então eu acho que é sempre importante a gente ter esse horizonte, né, para a gente poder visualizar, para a gente conseguir ter essa esperança, de conseguir ter essa motivação, mas entender também que o resultado disso é proveniente também do nosso trabalho, né, enquanto militante, enquanto organizador. Então, as condições para a construção de um processo revolucionário, para mim, elas caminham em algumas áreas, né? Uma delas, primeiro, é a gente conseguir trazer de volta à pauta o processo de organização da classe trabalhadora brasileira. Então já faz 40 anos que a classe trabalhadora brasileira vem sofrendo derrota atrás de derrota e tem apresentado sempre pautas defensivas. E aí, conforme esse programa econômico, especialmente nessa fase neoliberal do capitalismo que a gente está vendo agora, foi se colocando, né, enfim, se impondo sobre os trabalhadores, isso acabou promovendo uma desmobilização muito grande de todos esses setores, né, de praticamente todos os segmentos. Pontualmente, em algumas horas, tal, mas, em geral, derrotas para a classe trabalhadora de uma forma generalizada. Então, eu acho que o processo de organização
E o processo de disputa dessas organizações também é fundamental para a gente conseguir trazer de volta esse espírito de luta. Porque é isso, o Brasil ele tem um histórico de organização do operariado, do campesinato, em diferentes momentos que existiu, né? De fato isso foi concreto. A gente olha as mobilizações dos anos 80, a gente olha as reformas de base nos anos 60, a gente olha as movimentações do PCB nos anos 30, nos anos 40, né? Então acho que existe essa possibilidade, né? Eu acho que existe essa potencialidade. E aí, junto a isso, acho que é também importante a gente conseguir articular essa organização e essa mobilização para apresentar um programa político que seja bom para a classe trabalhadora, não só porque ele seja agradável, né? Mas eu acho que possa contemplar as questões estratégicas que a gente quer alcançar. Então eu acho que, em primeiro lugar, a gente pautar essa movimentação. A organização da classe trabalhadora nos sindicatos, associações de moradores, nos DCEs, nos centros acadêmicos, em todos esses lugares. E, ao mesmo tempo, ter como base dessa organização um programa político, estratégico, que possa levar a essa articulação dos trabalhadores de maneira independente e autônoma. Então acho que é além do fator de tipo, vamos mudar o mundo, né? Precisamos mudar a realidade, né? Pô, tudo bem, né? A gente sabe que mudar a realidade é algo imperativo, é algo urgente. Mas se a gente não tem esse programa que possa fazer essas definições e propor esses horizontes, aí fica mais difícil. E o que eu acho que tem se pegado na esquerda brasileira nos últimos tempos, sobretudo, é a adesão a um programa cada vez mais rebaixado. A um programa que fica o tempo todo reforçando a necessidade de impedir que a direita volte, que a extrema-direita volte, coisas assim, com um conteúdo econômico e político que, no final das contas, é praticamente o mesmo conteúdo econômico que a direita defende. Então eu acho que a falta desse programa, né, esse programa que aceita privatizações, que aceita PPPs, que aceita planos safras cada vez maiores, que aceita a concessão a preço de banana de setores estratégicos do Brasil, é algo que o trabalhador olha e fala, bom, não vale a pena lutar por isso, porque é meio que trocar 6 por meia dúzia, né? Então eu acho que quando a gente consegue retomar esse sentido da organização em torno de um programa que possa apresentar essa alternativa concreta e principalmente de enfrentamento, eu acho que isso ajuda a gente a ter melhores condições. Veja só você, né? A gente passou 40 anos sem ter nenhuma pauta ofensiva por parte dos trabalhadores em todo o Brasil. 40 anos, né? Em que é sempre a defesa de alguma coisa, né? Então, em 2018 era o não passarão, era o ele não, era o ninguém solta a mão de ninguém. Nos anos 90 era defesa da Petrobras, era defesa das estatais, mas também apresentaram várias derrotas. Então, no ano passado, estourou o tema pelo fim da escala 6 por 1. Né, que é assim, um tema que no final das contas fala sobre a redução da jornada de trabalho. E o primeiro tema, em 40 anos, que não é a classe trabalhadora que está se defendendo de um ataque, mas é a classe trabalhadora que está pautando o debate, que está atacando a classe dominante e os seus interesses estratégicos, né? Porque afinal de contas não tem como defender as duas coisas ao mesmo tempo. Então eu acho que esse debate, quando ele surgiu e ele foi retomado, né, e com muito mais ímpeto, com muito mais força, ele deu uma energia de vitalidade para a classe trabalhadora e de olhar e falar, pô, tem uma possibilidade concreta de construir alguma coisa. Então eu acho que quando a gente consegue pautar esses temas de uma maneira voltada ao enfrentamento, voltada a esse sentido estratégico, e que possa de fato representar uma alternativa para os trabalhadores, sem esse tipo de extorsão que é feito pelos setores sociais liberais, eu acho que a gente consegue ter um avanço muito significativo e muito qualitativo. Então acho que trazer de novo esse espírito, né, trazer de novo essa movimentação é algo que eu acho que é um desses caminhos, né? E, claro, o próprio processo de organização do programa político, né, como eu estava comentando, que é a possibilidade de conseguir articular a produção brasileira, articular todos os setores produtivos do Brasil em torno de um objetivo, de um horizonte que possa representar esses interesses, né? Então é a gente, por exemplo, fortalecer a agricultura familiar, fazer a retomada do processo de financiamento e de construção da Companhia Nacional de Abastecimento da Conab, é a gente reverter a privatização da Eletrobras, é a gente promover um processo de construção de novas refinarias, de novas distribuidoras da Petrobras, impedir a exploração da margem de petróleo na margem equatorial, é a gente conseguir encampar a luta pela redução
da jornada de trabalho para escala 4x3 e 30 horas semanais. Então, acho que são vários temas que vão surgindo e que cabe, e no caso, né, acho que cabe ao PCBR como partido de vanguarda, como partido comunista, conseguir capitalizar essas lutas e conseguir fazer essa movimentação. E junto com todos os outros setores que também têm um compromisso com o povo trabalhador brasileiro. Então eu acho que nesse momento em que as coisas parecem se tornar mais calmas, né, em que as coisas parecem estar meio melancólicas, assim, eu acho que é esse sentido que pode devolver uma chama, né, acho que para o espírito do trabalhador, né, para essa noção de realidade, ver que ele pode alterar a realidade dele se ele conseguir articular isso coletivamente. E a gente não perder esse ímpeto e perder essa sede de mudança, porque os trabalhadores têm isso, né, eu acho que isso existe, para a extrema-direita, que aí sim, né, vai se pintar como alteradora da realidade, né, baseada num discurso chamativo, né, num discurso de contra tudo que está aí, mas que no fundo defende o mesmo programa, né? Então é esse bando de canalha, oportunista, gente que cresce em cima dessa revolta e que usa factoide, fica inventando besteirinha, fica lacrando na internet para poder gerar esse engajamento sem tocar nos verdadeiros e concretos problemas da classe trabalhadora, porque eles não defendem a classe trabalhadora, né? Não defendem os seus interesses estratégicos. Se fazem isso, fazem da boca para fora para poder ganhar voto. Então acho que a gente conseguir centralizar nesse sentido, né? A gente conseguir trazer esses temas de volta à tona e conseguir propor esse projeto que rompa com esse conformismo que tomou conta da nossa tradição, acho que é o caminho. Para isso, né? Fortalecer as organizações, fortalecer os sindicatos na direção de um programa combativo, na direção de um programa propositivo, porque senão a gente vai ficar à deriva, né? Esperando o quê? Esperando vir alguém salvar a gente? Esperando mais uma vez fazer uma frente ampla contra o Bolsonaro, contra a extrema-direita. Que já nem vai estar mais nesse cenário, o Bolsonaro, por exemplo. Essa questão da frente ampla já também talvez nem cole por conta da conjuntura que está se formando, né? E não cola por quê? Porque o governo Lula 3, ele tem sido um continuador das políticas do Michel Temer, da Ponte para o Futuro. Porque é isso, é a continuidade da lógica do teto de gastos com o arcabouço fiscal, que não foi um processo congressual, foi um processo que veio do governo federal, veio do Poder Executivo. A gente viu a continuidade da política, do aumento da taxa de juros Selic do Banco Central, né? Há 2 anos atrás, a galera vociferava contra o Roberto Campos Neto, que o Roberto Campos Neto era o inimigo do povo, e é um inimigo do povo, né? É um inimigo da classe trabalhadora. Só que aí entra o Gabriel Galípolo, indicado do Fernando Haddad, que agora muda, a política continua a mesma e silêncio. Mortificação. Ninguém fala mais nada, né? É como se o problema nunca tivesse existido. Agora precisa lidar, né? E é sempre o mesmo papo. Não tem correlação de forças, não tem conjuntura, não tem nada. Então, engole aí esse sapo, engole aí esse programa mais ou menos, porque senão a extrema-direita volta. E aí o reflexo disso tá onde? Tá na popularidade do governo. A popularidade do governo Lula nesse cenário, na atualidade, é a menor de todos os tempos. E a popularidade dele tem caído mais em quais setores? Os setores que ganham até 2 salários mínimos, que é o setor histórico em que ele conseguiu constituir a sua força política e que agora o Ministério da Fazenda, o Poder Executivo, aliado ao Congresso Nacional, estão atacando para poder continuar o funcionamento normal do sistema capitalista brasileiro. Então acho que é, mais uma vez, né, se a gente não apresenta um programa de alternativa nesse sentido, né, propositivo nessa linha, a gente vai deixar que a extrema-direita fique com essa crítica, né? Vai ficar com esse campo da crítica entre aspas, né? Porque não é uma crítica de verdade, é uma crítica da boca para fora. Só que não dá para fazer isso quando você ataca a BPC, quando você contingencia 30 bilhões do orçamento público e ao mesmo tempo que você bota o IOF para vir na mesa, né, para poder compensar esse corte de gastos que foi anunciado de 30 bi, o mercado fica em choque e o governo recua. Ou de levantar a pauta sobre a redução da jornada de trabalho e o Lula não ter falado sobre isso durante mais de um ano e para no dia 1º de maio fazer uma declaração dizendo vamos começar a debater a jornada de trabalho. Pô, aí é complicado, né? Aí, tipo, como que você espera gerar esse engajamento no eleitorado, né? E aí fica meio nessa, a galera já tá falando de 2026, já tá falando da frente ampla, já tá pensando no cenário e 2025 não tá nem na metade. Nem acabou. A gente teve corte de 30 bilhões, a gente teve congelamento de
congelamento não, mas você vai ter uma mudança na concessão do orçamento para as universidades federais, sabe? Você tem... Um contingenciamento. É o Ministério da Fazenda ficando feliz porque nós estamos fazendo o maior plano safra de todos os tempos. Aí vai vir o representante do agronegócio falar, o agronegócio é a agricultura familiar, é o pequeno produtor, e isso é balela. Isso é balela, porque a maior parte do plano safra que vai para os agricultores no Brasil, vai para o agronegócio. Mais de 400 bilhões, 450 bilhões são dedicados ao grande agronegócio e 77 bilhões à agricultura familiar. Então, tipo, é um desnível muito grande e um desnível que serve a uma lógica para exportar. Uma lógica que vai colocar a gente nesse lugar em que a classe trabalhadora está passando fome, não consegue comprar café, não consegue pagar aluguel, é obrigada a habitar desertos alimentares para poder conseguir consumir, não precisa de 2, 3 empregos. Pô, no caminho para cá, vim trocando ideia com um motorista de aplicativo do Uber, a gente conversando e tal, e ele falando que ele era CLT, que trabalhava como entregador de bateria de carro, e que ele saía do trabalho e ia fazer carro, ia fazer Uber. Então, tipo, a gente está naturalizando isso, sabe? A gente está naturalizando esse processo e que eu acho que não... Enfim, né? Acho que é imprescindível que a gente apresente uma alternativa em relação a isso. Apresentando esse programa político, construindo, qual seria a viabilidade dele dentro dessa estrutura? Porque eu acho que a gente também se questiona muito sobre isso, né? A institucionalização da política, no sentido desse engessamento, tanto dos partidos que vêm distanciando, inclusive da juventude, ou desse brilho, dessa vontade de mudar, que é necessária, quanto à questão da conjuntura institucional, estrutural dos governos, né? Como seria a viabilidade de implementação desse programa revolucionário? É possível fazer a revolução via institucional? A gente acredita que a via institucional ela é uma via importante, especialmente para poder levar a cabo denúncias sobre o que acontece com a classe trabalhadora brasileira, né? Então não é de hoje que o Congresso brasileiro é o mais conservador e o mais reacionário de todos os tempos, né? Tem sempre essa conversa, a cada 5, 6 anos é o mais reacionário de novo, né? Então eu acho que, em primeiro lugar, é importante frisar isso, que nós entendemos que o espaço institucional é um espaço praticamente tomado pela classe dominante e que são as regras deles no jogo deles, né? O que não significa que a gente deva dispensar a atuação nesses lugares, porque esses lugares, ao mesmo tempo que conseguem profissionalizar muitos militantes, também conseguem levar os problemas que estão acontecendo e trazer isso pro palanque, né? Trazer isso pro palco. Então você tem deputados que fazem trabalho de denúncia nesse sentido que são muito importantes, como a Fernanda Melchiona, a Sâmia Bonfim e o Glauber Braga, que agora está sendo perseguido sistematicamente, né? O seu mandato está sob ameaça, porque ele é um dos caras que está denunciando, que mais denunciou o orçamento secreto. E isso foi uma pedra no sapato do Arthur Lira. Então, a gente não tem nenhuma ilusão, né, de que pela institucionalidade você vai conseguir resolver todos os problemas, porque a gente sabe que não, né? Se você pegar, por exemplo, as conquistas históricas da classe trabalhadora, elas não vieram do Congresso Nacional. A redução da jornada de trabalho nos anos 30, nos anos 40, ela não veio do Congresso Nacional. A criação do SUS não veio do Congresso Nacional. A criação da Petrobras não veio do Congresso Nacional. São sempre projetos e iniciativas de fora dos trabalhadores que conseguiram organizar isso de maneira autônoma, né, de maneira independente, melhor dizendo, e pressionaram as forças políticas dominantes a aceitarem esse programa. Então, eu acho que a implementação desse programa, né, a construção dessas condições, ela vai se dar não pela ilusão de que a gente vai implementar, por exemplo, uma reforma agrária via Congresso. Porque a gente entende que ali dentro do Congresso, as forças dominantes trabalham contra a reforma agrária. Então, aonde que está a força para poder viabilizar um processo de reforma agrária no Brasil? Está no campo, está na cidade, está nos ambientes onde a política, onde a luta de classe se manifesta de maneira mais favorável, possivelmente, para nós. Então, tipo, não tem como a gente, por exemplo, falar sobre... porque tem muito isso, né? A galera fala, é impossível, é um programa utópico, não sei o quê. Só que fica mais utópico ainda quando a gente olha que a maior parte das políticas de reforma agrária que estão sendo implementadas no Brasil por um governo assim dito de esquerda é uma política de reforma agrária que não avançou em praticamente nada. O MST, você tem várias lideranças do MST que comunicam, né, que falta uma movimentação no governo federal, falta ali uma atuação política mais robusta, mais forte. Por quê?
Porque não dá para servir a dois senhores, né? Então, acho que o governo atualmente tem feito suas escolhas, né, em atender ao programa da burguesia brasileira. E isso acho que vai piorando cada vez mais o debate sobre a possibilidade de implementação do programa. Porque vai jogando as pessoas numa ideia meio de realismo capitalista, sabe? Tipo, é o que tem para hoje, não tem mais o que fazer, o Congresso é reacionário, é conservador. Aí você tira o pé do acelerador das lutas. Aí você retira a capacidade que as lutas têm de se articular. Então, vários trabalhadores, por exemplo, das usinas nucleares do Rio de Janeiro, de Angra, fazendo a denúncia de que a empresa nuclear brasileira está falindo, está caindo aos pedaços, e a galera fazendo movimentação para poder reverter esse cenário. A gente vê os trabalhadores do INSS, os trabalhadores do IBAMA, os servidores federais que fizeram uma greve nas universidades federais no ano passado, que ficou um tempão parado. Então, você tem essas movimentações, né? Essas articulações, elas existem. Ao mesmo tempo que existem movimentos nas ruas, como de moradia, movimento na luta pela reforma agrária, pela redução da jornada de trabalho, que se apresentam, né? Que acontecem. Olha aí, por exemplo, não sei se você sabe, mas tem uma favela no centro de São Paulo, que é a última favela do centro, a favela do Moinho. E é um terreno que pertence à União, pertence ao governo federal. E lá na favela, tem famílias que estão habitando aquele espaço há muito tempo. Então você tem todo aquele imbróglio jurídico sobre a terra e tal. E o governador Tarcísio de Freitas fez uma promessa de campanha para poder alterar a sede do governo do estado, que hoje é no Morumbi, e passar lá para os Campos Elíseos. Só que nisso, né, várias maracutaias e tal, várias coisas esquisitas, né, como é de praxe, nesse processo existia a necessidade de desapropriar essas famílias. Para que ele pudesse construir um prédio, um parque, né? E tudo isso servindo aos interesses da especulação imobiliária, para poder construir. Eles querem construir prédios novos no centro para habitar, para fazer o escritório do governo estadual. Tipo, como se não tivesse prédio no centro vazio. Entende? Então, dá para perceber que existem movimentações. E aí a favela do Moinho, há muito tempo se organizando, né? É um processo já de muitos anos, então não é coisa do Tarcísio de Freitas ou do Ricardo Nunes. Mas a favela do Moinho está passando por processo e por pressão de governo do Kassab, de José Serra, de Fernando Haddad, de João Dória, de todo mundo há muito tempo. E aí eles começaram a sofrer uma pressão muito grande naquele espaço para serem desapropriados. Então entrou a CDHU, que é a organização que faz a parte do governo estadual que faz a organização de moradias, né? E começou a entrar no espaço para tentar enfiar a goela abaixo o contrato para os moradores, falando tipo, se você não assinar aqui para você, né, abrir mão da sua casa e, portanto, o governo ter a prerrogativa de ir lá derrubar, de ir lá tomar, você vai ficar sem casa. A pessoa que saiu vai ficar e você vai ficar sem. Então, muitas famílias tomadas por esse terror acabaram aderindo aos contratos draconianos que a CDHU colocou. E, ao mesmo tempo com isso, repressão policial brutal. Né? Brutal. E aí a mídia falando que é o bunker do crime, que é não sei o que, que é não sei o que lá. Pra quê? Né? Pra gerar a opinião pública e todo mundo ser favorável a jogar bomba de gás e bater em trabalhador. Só que qual que foi o prospecto? Né? Qual foi o resultado? Os moradores do Moinho, a Associação dos Moradores e as organizações que estão ali, o PCBR é uma delas, conseguiram articular uma luta junto com essas famílias para impedir que elas fossem completamente derrotadas. Então houve uma pressão para realizar uma audiência pública, houve uma pressão, especialmente depois que rolaram algumas invasões da polícia lá dentro, ao governo federal para poder se posicionar a respeito disso, né? Porque afinal de contas o terreno era do governo federal, que estava em silêncio até esse momento, e isso acabou garantindo uma vitória provisória para os moradores. Porque agora eles vão ter um aumento do bolso aluguel que era oferecido para eles. O governo do estado e a prefeitura, Mafê, queriam pagar R$800 de bolso aluguel para aquelas famílias. Para elas, com famílias, com criança, terem R$800 para morar no centro de São Paulo. Não, eu pergunto para a pessoa que está assistindo, aonde você consegue isso? Não, isso é empurrar, é a gentrificação, é empurrar essas pessoas para fora do centro da cidade. E aí, aonde está a maior parte dos trabalhos em que essas pessoas atuam? Muitos informais, muitos na escala 6x1, no centro da cidade. E aí a promessa de apartamento, beleza, é a promessa de apartamento que vai ficar pronto daqui uns anos, né? Para poder fazer financiamento, você não vai ganhar, a família não vai ganhar o apartamento, ela vai ter que pagar o apartamento. Aí você pergunta, como que uma família com uma renda instável, inconstante,
vai conseguir se comprometer com um financiamento que dura 10, 15, 20, 30 anos? Tem como, né? Aí o prédio vai ficar pronto. Aí onde que é o prédio? Em áreas muito afastadas do centro. É em Itaquera, é no extremo da Zona Oeste, é na Marginal, em lugares que é de difícil acesso e que é mais complicado. Então, plano de expulsão das pessoas mesmo, né? De especulação. E os moradores conseguiram se articular, se organizar e conseguiram segurar, né? Aí o governo federal, né, que está fazendo tá sendo ponta de lança nesse processo, falou que vai ter a construção das moradias, que vai ter um financiamento, não sei o que lá. E agora é cobrar, né, para que isso seja levado aos finalmente. Mas eu acho que é um demonstrativo muito importante, né, de como a luta organizada nas ruas e nos espaços públicos é aquilo que consegue levar a luta de classes para um nível em que a gente possa ser vitorioso, né, um nível concreto da vitória. Não acreditar que as mudanças vão vir da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Porque esse Senado Federal é o Senado que vota pelo fim da reeleição, é o Senado que vota pelo afrouxamento do licenciamento ambiental, é o Senado que vota em pautas que são contrárias aos nossos interesses. A Câmara dos Deputados nem se fala então. Então acho que é possível articular e pensar nessas vitórias vendo elas como parte de um processo histórico geral, né? Acreditando que não são só nesses lugares que a política é feita. Apesar de ser isso que tentam empurrar pra gente a vida toda, né? De que a política se faz nos espaços oficiais, a política se faz nos espaços em que existe esse antagonismo e esse conflito, né? Essa luta de classes entre a classe dominante e a classe trabalhadora. Isso acontece nas ruas. Isso acontece nesses espaços. Então eu acho que pensar por isso ajuda a gente a sair desse lugar de inércia, né? Do tipo, não dá pra fazer nada. Uhum. Porque o Congresso é reacionário. Não, beleza, então vamos ficar em casa, assistindo televisão, né? Jogando tigrinho e esperando a vida acabar. Né? Bom, se é isso, então, se a gente vai abraçar o apocalipse, vamos abraçar o apocalipse. E eu acho que esse tipo de visão não é um tipo de visão que ajuda as pessoas a resolver seus problemas. Porque ela vai, na verdade, pelo contrário, vai afundar elas ainda mais. Então acho que se a gente não consegue devolver esse ímpeto de luta, devolver essa movimentação que se faz no espaço da rua de maneira independente, aí fica complicado mesmo, né? Eu acho que não tem outra via que não seja essa organização independente, essa mobilização autônoma. Eu acho que isso é fundamental e a história tá aí para provar o meu ponto, né? Acho que ela tá aí para mostrar que as vitórias que a classe trabalhadora teve na história do Brasil não vieram das forças oficiais, não veio do Congresso. Foi o povo na rua, organizado, mobilizado, que conseguiu produzir esses resultados. Uhum. Gustavo, tem muita gente costuma chamar a ti e alguns outros companheiros de web revolucionários, né? Como num sentido pejorativo, assim. Sim. Mas eu quero te ouvir o que tu pensa sobre esse termo e se tu achas que a internet ou a ocupação da internet também pode contribuir de fato para esses processos que a gente estava falando da caminhada rumo à revolução, assim? Perfeito. Eu acho que, particularmente, o termo web comunismo, web revolucionário, na minha experiência pessoal, não é um negócio que eu ligo muito, assim. Mas eu acho que o tom pejorativo dele vem de uma compreensão, especialmente de setores, enfim, né? Acho que tanto setores progressistas quanto gente da direita. Eu vejo meio que essa ambiguidade, assim, sabe? A galera falando a mesma coisa. O que é um pouco preocupante. Sim, mas eu acho que essa visão pejorativa, ela vem de pessoas que não fazem a menor ideia do que elas estão falando. Eu acho que é isso, pessoas que não entendem que o trabalho que muitos camaradas fazem na internet é um trabalho que se reverbera nas ruas. E eu acho que é muito parte também de uma visão que tomou conta da esquerda, de uma maneira geral, de que a internet é um espaço inseparado da realidade. E não é, né? Não é, porque o que acontece na internet é um processo de reflexo do que acontece na realidade. Não existe essa dissociação, né? Não é como se a internet fosse um mundo diferente, um outro universo. Não, ela é um lugar, né? Ela é, enfim, uma plataforma, um ambiente, melhor dizendo, que tem essas interações e que tem esses acontecimentos do dia a dia. Então, eu também entendo que a internet não é o espaço possível para se construir toda essa alternativa, né? Como eu estava falando, essa luta eu não acho que a internet seja um espaço disputável. Né? Uhum. Eu não acho que seja um espaço disputável, tipo, vamos nos tornar maioria e vamos dominar o discurso da internet. Eu acho que não. Eu acho que isso não é possível. Eu acho que isso não é possível porque
existe uma articulação, né, das classes dominantes, dos empresários, das big techs, etc., que não vai deixar isso acontecer. Ao mesmo tempo em que é possível a gente utilizar desse espaço e desses lugares para poder panfletar sobre os temas. Então eu acho que hoje a rede social ela acabou criando uma possibilidade de capilarização, né, de espalhamento dessa mensagem, que ela é muito grande. Ela é muito ela pode ser muito frutífera. Nem sempre ela é, mas ela pode ser muito frutífera. Que é isso, você consegue alcançar pessoas que antes você não conseguia. Então, para mim a internet ela tem principalmente essa função de uma disputa ideológica, de uma disputa de colocar as ideias ali e de refutar liberais, de colocar realmente essas ideias dominantes para o questionamento geral. E ao mesmo tempo, ela é também esse espaço em que a gente consegue atingir mais pessoas num volume maior e consegue movimentar, portanto, mais as lutas nas ruas, por exemplo. Né? Então eu acho que é meio esse processo. Eu acho que a internet ela é um lugar importante porque ela tem essa possibilidade de expansão. Ela não é um lugar que deva ser o centro das nossas atenções exclusivamente, justamente porque é um espaço que é controlado por conglomerados econômicos, né? Então, tipo, sei lá, se o Instagram decidir derrubar minha página, derrubou e acabou. Acabou, não tem conversa, não tem meio termo, né? Eu fiquei 1 ano e meio com a minha página, História Cabeluda, fora do ar, porque a Meta derrubou, alegando que eu não era quem eu dizia que eu era. Tipo, uma sandice assim, sabe? E demorou muito tempo, tive que entrar na justiça, tive que fazer o processo, tudo mais. Então acho que é não cair nessa ilusão de que a internet é a salvaguarda dos problemas, mas é também não cair nesse tipo de colocação que é feito, né, que eu acho que se tornou, hoje já está mais quebrado, mas eu acho que foi dominante por muito tempo, da internet de ser um espaço indigno, sabe? Um espaço que você não pode entrar porque é só besteira, é só bobagem. Bom, o resultado tá aí, né? O resultado tá aí. A internet ela é um lugar em que essas mensagens chegam. Então, por que não explorar essa potencialidade? Por que não explorar essa possibilidade de você conseguir gerar essas centelhas nas pessoas? Eu acho que o sucesso do meu canal, né, particularmente, muito humildemente falando, eu acho que ele vem de um cenário que é a expressão exatamente disso. Que é um cenário em que as pessoas estavam muito desesperadas, era a pandemia, muita incerteza sobre as coisas, e de repente esse conteúdo ele ajuda a dar essa consistência, ele ajuda a dar uma explicação histórica para o que está acontecendo. Né? Então não é falta de força de vontade, não é o brasileiro que é malandro e preguiçoso, não, as pessoas não são más, não, é uma questão ligada à maneira de como a nossa história está organizada. Eu acho que quando você apresenta isso para as pessoas, aí a coisa muda de figura. Aí eu acho que as pessoas dão uma clicada assim, sabe? Então eu acho que o sucesso veio meio por isso, porque esses problemas estavam se amontoando, crescendo cada vez mais. E de repente apareceram vários comunicadores, vários camaradas que têm esse trabalho, que tiveram essa articulação, essa função, e que hoje estão disputando ideologicamente o espaço, não só na internet, mas em vários outros lugares. Então fortalecendo ao mesmo tempo o trabalho de divulgação de agitação e propaganda, onde a gente consegue produzir, falar sobre os temas e tal, e fortalecendo também o espaço das lutas. Então eu acho que, por mais que teve um hype do comunismo na internet, né? 2022, 2023 ali teve um hype. E aí tem alguns camaradas que partem para uma análise de que a queda, né, desse hype, dessa movimentação, é um sinal de que a gente não vai vencer, de que a gente pode correr o risco de perder, não sei o quê. E eu acho que essa é uma visão equivocada, porque não é como se esse silenciamento tivesse durado para sempre, e também não é como se o hype fosse durar para sempre. É meio que isso, as coisas acontecem no calor do momento e a gente precisa estar sempre disposto a fazer essa disputa. E aí entender, né, como que a gente vai fazer isso, para a gente conseguir caminhar, né, para a gente conseguir avançar. Então, acho que a internet é um espaço importantíssimo, né, fundamental para isso. Né? Então, da mesma maneira que o panfleto, né, tinha a sua função na virada do 19 para o 20, né, que era o distribuído nas fábricas e tal, hoje é um TikTok, é um Reels que também acompanha isso, né, que também é esse material de denúncia, esse material de exposição dos problemas, esse material que ajuda a despertar a consciência, né, tirar o trabalhador daquela inércia que ele vai vivendo pela rotina, né, pela jornada de trabalho, enfim, por tudo isso que vai massacrando a vida diária dele. A gente estava conversando aqui em off sobre essa questão influenciadores, né? A gente estava falando assim, pô, cansa, né? Essa função de influenciador de esquerda. E esse termo também é um termo carregado de um conceito
pejorativo, né? Porque é isso, a gente vê as Virgínias da vida, as influenciadoras, né? É possível ser influenciador de esquerda dentro desse conceito, sabe? De influenciador? Eu particularmente fico meio cringe com essa palavra, assim. Fico meio, sabe? Dá um negócio. Porque tu acaba... Tem um estigma, né? Isso. Tem um estigma. Eu acho que é isso, né? É o estigma que é produzido por gente que ganha milhões e milhões de reais já sendo milionário e levando as pessoas à pobreza, né? E depois fazendo cara de cínica, dizendo que, joga quem quer, né? Aí é fácil demais, mas... Enfim, até perdi o raciocínio aqui. Mas eu acho que assim... existe uma realidade em termos dessa palavra, né? Dessa expressão. Eu acho que eu não me considero um influenciador porque eu acho chato. Mas eu entendo quem faz essa referência nesse sentido, porque não deixa de ser verdade, né? Eu acho que o trabalho que a gente faz é um trabalho de influenciar as pessoas, né? De conseguir produzir esse movimento, conseguir produzir essa articulação que vai mudar a vida delas, assim, não necessariamente positivamente ou negativamente, né? Acho que depende muito de cada circunstância, do que é produzido, do que é falado e tal. Mas eu acho que tá nesse lugar, né? De você conseguir produzir uma opinião, de você conseguir estar ali debatendo esses problemas, debatendo essas questões e trazendo elas à tona. Por isso que eu acho que é muito importante que os influenciadores, né? Esses que trabalham nessa dinâmica mais própria das redes sociais, eu diria, né? Que é uma galera mais... que é maior, que é envolvida com isso e tal. Quão importante é essas pessoas se posicionarem em relação a temas da nossa sociedade, né? E que é o que falta. Né? É o que falta, porque os exemplos que a gente tem de influenciador, até fora da brincadeira, são exemplos de influenciadores como a Virgínia, sabe? Que são, tipo, fomentados e são idolatrados porque vendem um estilo de vida irreal, porque vendem uma vida irreal, porque ficam vendendo esse senso de esperança para as pessoas que consomem o seu conteúdo e que é inalcançável para a esmagadora maioria das pessoas. Então acho que isso acaba reforçando um aspecto individualista, reforça um aspecto de pode fazer o que quiser para poder ganhar dinheiro, porque é isso, é uma guerra de todos contra todos. Então acho que a gente, mesmo eu não gostando muito do termo, né, ficando meio assim e tal, eu acho que a gente pode entendê-lo como uma realidade, né? Esse papel de influenciador, ele existe, de fato, né? Mas é a gente conseguir caminhar para além dele, né? Então acho que não é só influenciar as pessoas a pensarem ou a consumirem conteúdo comunista ou conteúdo de esquerda porque é legal, né? E tudo bem. E é isso, não é nenhum juízo em relação a essa forma de ver a coisa. Mas eu acho que a gente precisa imprimir um sentido concreto para aquilo, para além do espaço virtual, né? Então eu acho que é caminhar nessa ideia de ser um influenciador que tire as pessoas do circuito dos influenciadores. Que tira as pessoas da frente do celular e coloque na rua, né? Exatamente, o quanto é isso, né? Eu acho que essa talvez seja a tarefa, assim, até tu falas da questão da pandemia, que foi também um boom, acho, da internet, dos canais, que foi onde todo mundo começou a ocupar esse espaço, porque era um lugar que a gente conseguia se encontrar, e enfim. Mas isso também gerou um sentimento de que depois disso a gente não consegue mais mobilizar nas ruas, a gente não consegue mais se encontrar presencialmente, né? Tu achas que essa questão da internet contribui para isso ou que o problema é maior que isso? Eu acho que o problema é maior que isso, mas eu também acho que a gente ainda vive esse resquício de sociabilização que a pandemia cortou, né? Então eu acho que a gente está meio num momento de curto-circuito, que é muito conteúdo de internet sendo produzido por muitas pessoas e ao mesmo tempo a retomada da vida normal, né? Que já faz algum tempo, já faz alguns anos. E eu acho que esse ritmo de vida da internet, desse consumo, dessa aceleração, que para mim é uma aceleração também da acumulação de capital que a gente está submetido, é o que gera esse curto-circuito. É o que gera um pouco dessa confusão, assim, de estar todo mundo consumindo o tempo inteiro, todo mundo vendo conteúdo o tempo todo mundo cansado, estafado. Então eu acho que tem essa questão. Mas, a meu ver, o problema da mobilização, ele é um problema da ordem política. Eu acho que ele é um problema da ordem dessas pautas e desses temas que são trazidos à tona, né, para poder levar a galera para a rua. Então acho que a internet ela impactou isso, mas eu sinto que a falta desse programa propositivo de avanço, né, ofensivo dos trabalhadores foi o que também tirou esse respiro das ruas. Então eu sempre lembro, né, da eleição do ano passado para a prefeitura aqui de São Paulo,
que tiveram alguns comícios, né, do Boulos, que foi candidato ao segundo turno e tal, e os comícios totalmente esvaziados. Os comícios esvaziados, né, tipo, indo o Lula lá, né, que é essa figura de referência, tal, e não colando 10 mil pessoas, não indo 15 mil pessoas. E aí você olha para outros momentos da luta política que as ruas ficavam abarrotadas de pessoas, né? O que aconteceu, né? Eu acho que a internet ela não é uma explicação suficiente para isso. Eu acho que ela é a ponta do processo. Eu acho que ela é uma manifestação de algo maior. E a meu ver, esse algo maior é de que esses setores dominantes, né, hegemônicos da esquerda brasileira deixaram de propor um programa político radical, um programa político de mudança efetiva, se tornaram partidos da ordem, se tornaram partidos do status quo, né? Então, tipo, olha para a realidade que está aí fora, né? Pô, 96 mil pessoas em situação de rua em São Paulo. A saúde pública do município derretendo. Motorista, entregador, passando risco todos os dias trabalhando. Esse é o status quo. Quem quer o status quo? Tipo, quem em sã consciência olha para isso e fala assim, não, isso aqui tá bom, né? Isso aqui é legal. Não, isso aqui não é legal, né? O que eu acho que ajuda, inclusive, a explicar por que o bolsonarismo conseguiu, historicamente, levar mais pessoas às ruas do que os setores do petismo ou do progressismo. Porque, mesmo sendo um reacionário, um conservador, um oportunista de marca maior, essas pessoas, elas vendem um discurso de mudança. Elas vendem um discurso radical de alteração, né? Que, no final das contas, é a defesa da ditadura empresarial militar, né? É o cerco completo sobre os trabalhadores. Mas que se pinta de mudança. Mas que se pinta de alteração. Porque nessa realidade que a gente vive, quem tá feliz agora, assim, desse jeito, pô, não sei, assim, acho que... Não tá vivendo essa realidade. Não, é isso, tá? Acho que tá, tipo, vivendo uma realidade que não... Opa, peraí, né, amigo? Tem alguma coisa acontecendo aqui. Então, acho que essa falta de mobilização, ela é, acima de tudo, por conta desse problema, né? Por um processo de muito tempo, histórico, de desmobilização. E aí não adianta, né? Você chamar as pessoas para irem para a rua por uma ameaça fantasmagórica, né? Então, acho que para mim esse é o grande problema, porque qual que é o grande espantalho, né? Era o Bolsonaro, aí era o Roberto Campos Neto, aí é não sei o quê, e aí a política vai continuando a mesma coisa, e aí ninguém mais lembra. Aí não se fala mais disso. Aí você parece que tá fazendo as pessoas de trouxa. Parece que você tá tipo... Pô, você tá pedindo pra eu defender um negócio que é ruim, sabe? Tipo, você tá... Sei lá, o empréstimo consignado do FGTS, por exemplo. Pô, isso é uma medida que vai endividar os trabalhadores. Tipo, o trabalhador não tem acesso ao saque do FGTS dele, mas ele pode solicitar um empréstimo de um banco pra pegar o FGTS dele e usar o FGTS como garantia. Isso é plano pra poder deixar banco feliz. Para deixar a Febraban sorrindo de orelha a orelha. E aí o governo tenta vender isso como uma boa ideia, como algo positivo, como algo que vai ajudar as pessoas a saírem do sufoco. E beleza, você pode até usar esse empréstimo para poder pagar uma outra dívida, né? Que tem esse esquema. Você pega o empréstimo da dívida mais baixa, paga o dos juros mais alto e vai pagando esse dos juros mais baixo. Mas isso não é concreto. Isso não é uma medida concreta de mudança. Isso é endividamento. Você está tentando tampar o sol com a peneira. Sim, é uma medida paliativa. Não é nem, é isso, não é nem paliativa. Porque ela nem propõe a solução da questão. Aí, ao mesmo tempo que você não tem um debate sobre redução da jornada de trabalho, você não tem um debate sobre aumento real do salário mínimo. Aí fala assim, o governo aumentou o salário mínimo em tamanho real. Em R$18. R$18 não compra meio quilo de café. R$18 não compra meio quilo de café. Aí a pessoa vai falar que, tá bom... Porque senão a extrema-direita volta. Bom, a galera que está olhando para isso, né, que está olhando para essa realidade e que está sendo levada por esse discurso da extrema-direita, né, de mudança e tal, né, que muitas vezes não teve acesso. Pô, você conversa com... É muito comum, né, a galera reclama de motorista de aplicativo que é fascista, reacionário, blá, blá. Você vai conversando com essas pessoas e essas pessoas têm exigências, né? Tem uma visão de mundo que apresenta essa radicalidade, que apresenta esse lugar de quebra do status quo, né? De tipo, pô... Sim, vamos acabar com tudo isso, né? Porque afinal de contas, olha o que está acontecendo. E aí, ao invés da gente conseguir produzir um programa massificado que atinja esses grupos, né? Para poder mobilizar essas pessoas, o que você faz? Você vende um programa do menos pior. Você vende um programa do mal menor. E aí, o que você faz, na realidade? Plano Safra. O governo Lula estava se gabando outro dia de ser o recordista de parcerias público-privadas, que é um outro nome chique para privatização, né? É isso, de concessão por 40 anos, por 50 anos, que na prática é privatização.
Aí você não vê uma movimentação para acabar com a privatização da Eletrobras, você não vê uma movimentação para poder impedir a aprovação da lei lá do licenciamento ambiental, do afrouxamento do licenciamento ambiental. Você não vê nada. Aí, como que você espera mobilizar? Tem uma frase de um camarada meu, o Gabriel Colombo, que foi candidato ao governo do estado em São Paulo, em 2022. Tem um vídeo do TikTok e tal, nunca mais esqueci, que a gente estava num ato e tal, e ele fala um negócio que me marcou muito, e que eu acho que é bem isso. As pessoas não se mobilizam por migalha. Ninguém sai de casa por migalha. Ninguém. A pessoa só sai nessa condição se ela estiver assim, numa situação muito, muito, muito fragilizada. Então acho que esse sentido, né, de é o que tem para hoje, não sei o quê, é o que desmobilizou, né? É o que retirou as pessoas das ruas. É o que fez com que o governo preferisse, não, vamos resolver aqui na instituição, vamos resolver aqui no terno e gravata, vamos resolver aqui nas reuniões secretas. E por que se tira a classe trabalhadora desse cenário, né? Por quê? Porque para você defender um programa para a classe trabalhadora, que ela tem que se mobilizar, você não pode defender arcabouço fiscal. Você não tem como defender arcabouço fiscal. Você não tem como defender contingenciamento e congelamento de verba para a Universidade Federal. Não tem como. Você não tem como esperar que as pessoas vão para a rua se você não defende abertamente a redução da jornada de trabalho. Você não tem como. Então, com um programa político desse que vem sendo aplicado dia após dia, como que os setores progressistas ou da esquerda liberal esperam que o povo vá para a rua? Espera o quê? Aí depois vem... Pode anotar, Mafê, ó. Tá postado aqui, ele tá postado aqui no programa. Tá postado aqui ao vivo nesse momento. Ano que vem vai ser outra coça eleitoral. Outra coça. Vai ser outra coça. 2022 já foi coça, né? Eu acho que já foi assim um cenário terrível. Terrível, terrível. Eu acho que vai ser pior. E vão terminar falando que a direita vai sair vencedora, né, ou hegemônica, né, de uma maneira geral, porque o brasileiro não sabe votar. Vai ser isso. Porque o Brasil, vai ter gente falando que o brasileiro é fascista, vai ter gente falando que o brasileiro não sabe votar, vai ter gente falando que o brasileiro é burro, vai ter gente falando que o problema é de vocês. O problema é de vocês e não nosso. Sim, o povo que escolheu. Tipo, sabe, como que também é terceirizar a responsabilidade, né? Total. A gente já que está terceirizando tanta coisa, já terceiriza essa. Já terceiriza essa também, abre um contrato aí, sabe? Pô, faz um superfaturamento como é de praxe e acabou, pronto. Aí fica muito fácil, entendeu? Aí fica muito fácil. Por isso que eu acho que, inclusive, as críticas, né, sobre essa pejorativa do webcomunismo, né, que esses setores fazem muito, é por conta disso. Porque a gente não tem medo de fazer essas críticas e apontamentos. Porque não tem medo de mostrar essas contradições. Porque se a gente não mostra as contradições e não propõe um projeto, um programa político que serve os interesses dos trabalhadores, então como que vão olhar? Sabe? Como que a gente vai conseguir trazer essas pessoas para o campo da luta? Eu não quero que essas pessoas concordem comigo porque eu estou certo ou qualquer coisa assim. Eu quero que essas pessoas entendam que esse programa tem uma serventia estratégica do interesse delas. Acho que quebrar um pouco desse paradigma que eu acho que se construiu bastante com a internet, de tipo, eu preciso que uma pessoa concorde 100% comigo, ou que ela esteja ligada exatamente ao que eu penso, porque senão eu não faço mais um diálogo, porque senão eu não entro mais, né? Então eu não converso mais. E eu acho que nessa daí a gente perde muita gente. Perde muita gente, por quê? Porque, cara, as pessoas... qual que é o senso comum? Sabe? Qual que é o senso comum hoje do Brasil? O senso comum é ser de esquerda? Ser comunista? Não, o senso comum é ser conservador. O senso comum é defender pautas que não são interessantes para os próprios trabalhadores. É trabalhador defendendo uberização. É trabalhador defendendo precariedade de trabalho. Né? Por quê? Porque é a ideologia dominante que está correndo. Então, se a gente não consegue ter essa proposição de criar esse diálogo, né, de criar essa ponte e entender que o nosso objetivo não é obrigar as pessoas a fazer que sim com a cabeça. É permitir que elas consigam chegar a essa conclusão e encampem essa luta. O que a pessoa faz com essa informação ou não, o que ela faz com isso ou não, é uma questão que não diz respeito a mim, não diz respeito a ninguém, sabe? É claro que eu quero que essa pessoa venha para esse lado da trincheira, né? Mas eu vou deixar de conversar com um amigo meu que é de direita, que é cristão, que tem alguma posição distinta à minha, porque ele não concorda comigo? Porque eu não convenci ele na primeira conversa? Pô, não é assim que as coisas funcionam.
Você conversa com as pessoas por meses, anos, por muito tempo, até que você chega a conclusões, você concorda ou discorda e pronto, acabou, sabe? Mas se a gente não colocar isso na mesa, aí não tem, né? É um negócio que eu gosto sempre de falar nos eventos, palestras que eu dou, tal, que só tem uma forma de vencer uma luta, que é subindo no ringue. Só que se você sobe no ringue, você também pode perder. Agora, se você decide não subir no ringue, porque você pode perder, você já perdeu. Já perdeu, né? Você não tem como ganhar fora, né? Então acho que trazer isso de volta é sim, importante pra gente, né? Pô, vamos lá, galera. É isso, tipo, tem que trazer esse otimismo, essa energia, porque senão a gente vai ficar jogado a esse marasmo. Eu acho que esse é o grande problema. O conformismo, pra mim, é a grande pedra no sapato hoje. Essa melancolia, essa coisa, esse lugar em que as pessoas perderam totalmente fogo, assim. Perderam isso. Perderam. E aí a responsabilidade de quem? É delas? Que não têm consciência? Que são burras? Que são fascistas? Que votam na direita? Ou é dos setores de esquerda que deixou de encampar essa luta ideológica porque optou, isso é importante, optou por um programa neoliberal? Né? Acho que não é, aconteceu, né? Ou sei lá, o Lula, o Haddad caíram em cima do programa neoliberal, né? Apareceu na gaveta. Não. É uma escolha. É uma escolha. Objetivamente é uma escolha. Não é a melhor escolha, a conjuntura, blá blá blá. Beleza. A gente entende que essa correlação pode ser negativa em muitos aspectos. Mas não dá pra fazer nada. Não dá pra jogar uma pressão. Não dá pra você combater isso. Pô, o silenciamento assim, pra mim é a pior coisa. Não, eu fugi do ringue, né? Eu acho que é essa questão, né? De conciliar o tempo todo também, né? É um empate, né? É o empate. Vamos declarar um empate, né? Tipo, pô, tem um lutador lá apanhando pra caramba, tá lá, pá. Aí, bom, gente, ó, empatou a luta, hein? Aqui empatou. Aí tá... E aí? Né? É isso, a gente vai viver de... empate não ganha campeonato não, pô. Não, e o empate nunca favorece a classe trabalhadora, né? É isso, entendeu? É isso. O empate é bom pra quem tá ganhando sempre. Claro, pô, perfeito. Eu vou usar essa nas minhas. Vou usar essa, perfeito. Gustavo, muito obrigada pela tua presença. Foi bom demais conversar contigo. A gente teria papo pra mais uns 2, 3, 4 podcasts. Eu espero que a gente se encontre novamente, viu? Eu também espero, porque já vai ter que ter parte 2, parte 3, parte 4, porque eu já falo muito, né? E aí eu acho que a conversa, assim, rola muito, mas agradecer muito o convite, agradecer o espaço, agradecer o pessoal aqui que tá tocando o programa, mandar um abraço aí para todos os camaradas do PCBR, da UJC, e dizer para vocês também procurarem, né, a organização, procurarem os movimentos para se articularem, para estarem ingressando nessas lutas, porque o nosso objetivo é transformar radicalmente a realidade. A gente não vai conseguir fazer isso sem a participação efetiva de todos vocês. Então, mais uma vez agradecer o espaço aqui para poder falar e reclamar bastante, e obrigado demais. Valeu, gente, esse foi o CultivaCast, bom demais com o Gustavo Gaio Fato. Se vocês curtiram esse conteúdo, não esqueçam, comentem, curtam, compartilhem, engajem. Valeu, até a próxima. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.